Meus irmãos queridos, nosso bom dia, nosso abraço fraterno e o nosso desejo que já estejamos instalados na sede da nossa sociedade, Amor e Caridade, que nos recebe sempre com tanto carinho. Antes que passemos a palavra ao nosso expositor da manhã, alguns avisos de interesse geral. Na próxima semana, no próximo domingo, nós não vamos ter a nossa exposição doutrinária nesses moldes, aqui nesse espaço, né? Em razão da Federação Espírita do Paraná se deslocar de Curitiba com toda a sua estrutura, e nós vamos ter aqui, então, um encontro de trabalhadores espírita de 3 regionais, seja de Cascavel, Palotina e Foz do Iguaçu. Obviamente que aqueles que desejarem vincular-se a essa atividade, avançar um pouquinho mais no movimento e tornarem-se trabalhadores, poderão vir fazer uma inscrição, não há custo nenhum, né? Faz uma inscrição daquele departamento, daquela área que deseja, seja ação social, seja a área de estudo, ou a área da mediunidade, aonde deseja realmente dar a sua contribuição, poderão vir também sem problema nenhum, né? Nós vamos iniciar a atividade aqui no domingo, a partir das 9 da manhã, e vai até às 12h30. É um encontro de trabalhadores espírita nesse espaço. Então, naquele dia, domingo, nenhuma atividade aqui na Casa Espírita que tenhamos hoje. Então, no dia 9, depois, no dia 10, digo na outra semana, volta tudo ao normal, sem problema nenhum. Excepcionalmente, é nesse domingo que vem que este espaço aqui vai estar ocupado, então, pela Federação Espírita do Paraná, com toda a sua estrutura neste encontro de trabalhadores, que chamamos aqui entre nós de Interregional Oeste. Cascavel, Palotina e Foz do Iguaçu, onde ficam a sede das 3 regionais. A Federação Espírita do Paraná tem os seus braços em todo o estado e tem 20 regionais. A nossa aqui é a 10ª. Depois nós temos Palotina e depois a 17ª e a 13ª em Foz do Iguaçu, que vão se reunir nesse espaço aqui no domingo, então. No dia 10 de agosto, então, próximo, outro domingo, volta tudo ao normal na atividade de Casa Espírita. Há também uma atividade no dia 9, que a Sociedade Espírita Amor e Caridade está nos informando sobre a confecção das pizzas. Então, nós vamos ter uma reunião aqui. A pizza serve, né, a renda disso, para que essa estrutura toda seja mantida e as obras sociais da sociedade. Aqueles que desejarem ser voluntários para trabalhar nessa atividade do dia 9, que começa bem cedinho de madrugada, obviamente, né? Então, poderão procurar a nossa Traude, que ela dará mais informações de como é que a gente se vincula a essa tarefa da confecção das pizzas, se envolvendo com a venda, com a compra, para que a gente possa ser feliz neste empreendimento fundamental para a Casa Espírita. Há também um importante aviso que, na medida do possível, passemos na nossa livraria, porque há aí obras extraordinárias que estão chegando para que a gente amplie o nosso conhecimento dentro da estrutura pedagógica da doutrina espírita, esta ciência do infinito que faz com que a gente avance. Sempre que possível, passemos na nossa livraria, ela já está à disposição, e com pessoal capacitado para nos orientar na obra que nós desejamos trabalhar. Isso posto, nós vamos fazer a nossa prece. Em seguida, nós temos uma leitura introdutória e o nosso expositor vai nos conduzir na reflexão da manhã. E como nós vimos na tela, tratar-se-á do nosso governador espiritual, o que é fundamental falar dele periodicamente, se não todos os dias. Unamo-nos em pensamento, por favor. Mestre querido, condutor dos nossos processos de evolução, estamos mais uma vez, Senhor, evocando-vos, que o vosso coração bondoso nos envolva em ternura e carinho, e a partir deste instante, que nos aprofundemos mais uma vez nas vossas lições, que fazem com que gradativamente, através do nosso despertamento ético-moral,
Demos os passos necessários na direção da consciência cósmica que nos aguarda para breves dias de retorno aos braços do Pai Criador. Que tenhamos a capacidade, Senhor, através dos Teus mensageiros celestes que já estão conosco, ampliando nossos níveis conscienciais e absorvendo o máximo possível da lição que nos será compartilhada, para que gradativamente possamos fazer escolhas mais favoráveis, assim o fazendo, nos tornando seres humanos cada vez melhores. Ilumina-nos, Mestre querido, e que nos seja permitido, a partir de agora, contar com a vossa presença entre nós. Que assim seja, Senhor. Marcelo Avelar de Souza é este jovem que está aqui conosco, tarefeiro denodado no movimento espírita, né? Participa de todas as atividades do nosso movimento, vai nos trazer hoje essa mensagem de Jesus, enfocando ele como guia e modelo de todos nós. O nosso querido benfeitor Emmanuel escreve uma página interessante sobre esta questão. Nós vamos compartilhar com os senhores. Ele tem nas suas obras, naquela série Caminho, Verdade e Vida, retira algum versículo do texto sagrado e comenta, né? Nós vamos compartilhar então. Mateus 27, 22. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Pilatos falando sobre isso, né? E o benfeitor dá um nome à mensagem de que fazemos do Mestre? No círculo do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Já que ele é guia e mestre, o que é que fazemos disso? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, por meio da qual façam um monstruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros, muitos o acompanham, estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformar em padrão permanente da vida, por exemplo, e modelo de cada dia. A gente vê assim que é uma responsabilidade muito grande realmente. E agora nós vamos ver realmente coisas mais profundas ainda na voz do nosso querido Marcelo. Vamos ouvi-lo então.
Caros irmãos, que a paz do Mestre Jesus abençoe a todos. Esta síntese, lida agora pelo Vanim, traduz toda uma ideia que nós gostaríamos de colocar no final, Vanim. Poderíamos repetir essa mensagem no final. O que representa Jesus para nós hoje? Hoje nós trouxemos algumas reflexões, então que esses breves instantes que aqui estaremos, nós possamos de fato refletir o que representa Jesus nas nossas vidas. Ele é o nosso guia, é o nosso modelo, mas o que é ser guia? O que eu entendo por guia? Bom, a pessoa que dirige, que ensina o caminho. Nós hoje somos guias para alguém? Nos colocamos na condição de guias. Normalmente para os filhos nós somos guias. Para alguns amigos também somos guias. Porque nós dirigimos e ensinamos caminhos. Mas, e modelo? O que representa ser modelo? Na televisão a gente vê muito isso, né? Os modelos, que são as referências estéticas da moda. Nós somos modelos. Modelo, poder ser imitado, servir de exemplo. Nós somos modelo aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos companheiros de jornada. Então, são dois aspectos, guia e modelo. Nós somos guias e modelos para alguém? E nisso, é muito importante que, se hoje eu posso me considerar um guia ou um modelo, façamos essa breve reflexão. Hoje eu posso me considerar um guia ou um modelo para alguém? Na minha vida, quem foram os meus guias e os meus modelos? Quem foram as minhas referências para que hoje eu estivesse aqui? E todos nós que aqui estamos, temos uma certeza tão clara como o sol, que nós iremos um dia desencarnar, sair deste plano físico. Então, quais estão sendo as referências dessa minha passagem nesse plano físico que eu estou colocando na minha bagagem? Quais são os valores que eu estou alimentando esta minha bagagem? Porque daqui a alguns anos não estaremos mais aqui. Quantos companheiros nossos de jornada já foram, ou melhor, retornaram? E amanhã poderemos ser nós, qualquer um de nós. E estamos prontos para isso? Estamos prontos para retornar? E qual o papel de Jesus na minha vida? Qual a importância de Deus, de Jesus especificadamente, na minha vida? Os ensinamentos dele, as palavras que ele nos transmitiu através dos apóstolos, fazem parte da nossa vida? Façamos uma autoavaliação. Quem foi Jesus? Quem é Jesus para nós agora? A gente sabe responder?
quando um filho pergunta, ou um amigo, ou os pais, quais são as minhas respostas? Porque muitas vezes a gente se acomoda em terceirizar o conhecimento, né? E a gente terceiriza a presença de Jesus num templo, num ambiente espírita, numa casa de oração. Jesus só está lá. E a gente esquece de Jesus no nosso lar, nos nossos corações. E a gente esquece de Jesus em nossas palavras cotidianas, em nossas ações. Então é um momento muito importante para a gente parar um pouquinho e refletir. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, respondem a Kardec de forma clara e objetiva que o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo é Jesus. Então os benfeitores deixaram isso já claro. Guia e modelo, Jesus. Será que eu estou tendo Jesus como meu guia e meu modelo? Então, o que de forma prática entendemos por ser Jesus o nosso guia e modelo? Particularmente, eu não quero apenas transmitir aqui algumas palavras e todo mundo, nós vamos embora e a gente esquece. Mas o que de forma prática significa dizer, né, entender Jesus como guia e modelo? Jesus como uma referência das nossas vidas. Eu preciso ter Jesus como referência da minha vida? Ou eu tenho só Jesus no ambiente de oração, no ambiente que eu considero como ambiente espiritual? Então significa você ter Jesus com o teu vizinho, com o teu chefe, com teus colegas de trabalho. Significa você ter Jesus com aquele andarilho que passa batendo na sua porta, pedindo comida, pedindo roupa. Significa você ter Jesus com você quando alguém vem falando com você alto, gritando, xingando, e você pensa em responder. Significa você ter Jesus todos os momentos, norteando a sua vida, sendo uma referência na sua vida. Compreender Jesus como guia dos homens não nos parece difícil, uma vez que, durante a sua vida na terra, demonstrou sempre no seu viver e nos seus ensinos que veio para indicar aos homens o roteiro para o desenvolvimento moral. Ao declarar: sede perfeitos, deixou claro que todos os homens podem aperfeiçoar-se, pois ele falava para toda a humanidade. Roteiro para o desenvolvimento moral. Não é isso que a gente busca para com os filhos? Para sermos bons? Jesus deixou no seu viver e nos seus ensinos. Não adianta eu só falar, eu tenho que exemplificar. E o próprio Cristo disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não adianta eu falar para o outro, eu te amo, sendo que eu não amo a mim mesmo. Particularmente, tempos atrás, minha esposa perguntou: Marcelo, você me ama muito? Qual foi a minha resposta? Não. Falei: querida, eu te amo e ponto. Porque se eu te amo muito hoje, amanhã eu te amo mais, depois eu amo menos, depois eu te odeio, depois eu te detesto. Quem ama, ama e ponto. Tal qual a mãe para com seus filhos. Os filhos erram e as mães deixam de amar? Não. Profissionalmente, estamos ali no centro de socioeducação, com os adolescentes em conflito com a lei. O menino matou, roubou, traficou, estuprou, e a mãe está lá na visita. Porque é meu filho, seu Marcelo. Porque é meu filho. E eu amo.
Mas muitas vezes nós não ouvimos isso da boca dos nossos pares, né? Dos nossos parceiros. Eu te amo. Para eu dizer isso, então, primeiro eu tenho que me amar. Isso é interessante, gente. Os ensinos de Jesus brilham no mundo tal qual farol gigantesco, indicando o verdadeiro caminho para a paz e a felicidade. Para isso, quem não quer paz no seu coração? Quem não quer felicidade na sua vida? Mas a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. E isso a gente consegue com Jesus. E ter Jesus no coração não é você se isolar, não é você se tornar recluso num ambiente, subir ao morro e ficar lá. É você conseguir trazer isso no seu convívio social, no seu dia a dia. Quantos de nós que antes estávamos nos entorpecendo com as coisas do mundo e ao começarmos a nos distanciar desses prazeres, dessas satisfações que a gente entendeu serem passageiras, os nossos círculos de amizade mudaram, os nossos amigos mudaram. E quando a gente se aproximou mais do Cristo, a gente conseguiu entender um pouquinho mais de nós mesmos. Pergunta: quem sou eu? Todo mundo consegue responder essa pergunta? Quem sou eu? Quem sou eu com 5 anos, 15, 20, 30, 40, 50 anos, 60, 70? A gente vai sair dessa encarnação, dessa vida, muitas vezes sem conhecermos a nós mesmos. Por que eu tenho esses valores? Por que eu tenho essas dificuldades? Por que eu tenho essas virtudes, essas facilidades? Quem sou eu? A gente esquece de se perguntar. E à medida em que a gente começa a se perguntar, a gente vai chegando mais próximo da nossa intimidade e, consequentemente, do próprio Cristo, o nosso governador, que nos deu tantas referências nas nossas vidas. Por exemplo, faça para o outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Ponto. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que é o mandamento maior, em que os fariseus, tendo sabido que Jesus tapara a boca dos saduceus, se reuniram, e um deles, que era o doutor da lei, foi lá para tentar Jesus, perguntando: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Se Jesus dissesse que era um dos 10 mandamentos, o pessoal ia cair em cima do Cristo, né? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E há um segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí se encontram toda a lei e os profetas. Como eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo se eu não me amo? Como eu posso amar a Deus se eu não me amo? Então aqui nós voltamos ao autoconhecimento. Quem sou eu no meio desse processo, dessa história? Vamos avançando. Ter Jesus como guia e modelo não restringe ao âmbito da doutrina espírita a uma só religião ou filosofia. Jesus constituiu o tipo de perfeição moral que podemos aspirar na Terra, sem distinção de gerações, povos, raças ou castas.
Jesus não tem rótulo. Jesus não está só aqui. Qual foi a religião que Jesus deixou? A religião do amor, né? Nós é que damos nomes. Nós, nas nossas imperfeições, é que restringimos, enquadramos o que o Cristo disse. Como nosso irmão mais velho, Jesus veio ensinar-nos a finalidade na vida na terra, que é, pergunta, qual é a finalidade na vida na terra? Vamos ver a resposta. O aperfeiçoamento do Espírito. Todos nós, espíritos, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos, a nossa finalidade aqui é esse aperfeiçoamento moral. Nesse aperfeiçoamento nós nos aproximamos de nós mesmos e consequentemente de Deus. Está certo isso? É por aí mesmo? Fazendo esse aperfeiçoamento moral, a gente vai fazer mal a alguém? Pelo contrário. Então, o nosso objetivo aqui é evoluir. E como que nós podemos desenvolver esse aperfeiçoamento do espírito? Lembramos que é muito fácil, a gente sabe que Jesus é guia, ponto. Que Jesus é modelo, ponto. Mas o que é ser guia? O que é ser modelo? A gente sabe que a gente tem que fazer o aperfeiçoamento moral. Mas como? Muitas vezes nas nossas vidas, o problema não está em não conhecermos. O problema está em não sabermos como fazer aquilo que já conhecemos. Nós já sabemos que Jesus é o guia, que Jesus é a referência. Mas como que a gente pode desenvolver esse aperfeiçoamento do Espírito? O Espírito Joana de Ângeles nos diz que a existência terrestre é assinalada por diversos caminhos que conduzem o espírito por diversas faixas do processo da evolução. Todos nós, lembrando Jesus, amarás a Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo mais próximo? Família, né? Nas nossas famílias a gente se ama, tudo bem, tudo tranquilo? É difícil. Mas é cada um com as suas diferenças. Principalmente para as mães. Cada filho é igual? Não é. Cada um traz uma bagagem, uma referência. Cada um traz um valor. E como que eu vou amá-lo? Como que eu vou amar aquele serzinho que está com egoísmo exacerbado? Ou com orgulho exacerbado? A gente aprende também no movimento espírita, estudando a doutrina, que é pela educação, muito mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Muitas vezes ouvimos as pessoas falando, mas o fulano é PhD em tal área. Mas moralmente ele ainda está no jardim da infância. Então essa educação moral é a nossa referência. E na vida encarnada, a gente tem muitos caminhos aqui para conseguirmos aprender isso. Então as questões 96 a 113 do Livro dos Espíritos, a gente aprende o aspecto da ordem dos espíritos, né? Então nós temos imperfeitos, bons e puros. Existe uma classificação. Tudo bem? Onde é que a gente se encontra aí? Imperfeitos, bons ou puros? Puros? Para mim,
bons, imperfeitos. Mas por que a gente ainda está como espíritos imperfeitos? Tá, a gente sabe, mas até quando que a gente vai ficar nisso? É uma escolha. Até quando a gente vai ficar batendo cabeça, murro em ponta de faca, sendo que a gente já sabe qual é o caminho? Há uma música que diz que um dia todos nós seremos anjos, né? Então vamos trabalhar e acreditar que um dia todos nós vamos ser esses anjos. Mas a gente precisa ter vontade. Vontade de, nesse frio, se agasalhar e ir. Que bom que nós conseguimos chegar até aqui hoje. A vontade foi muito grande de ficar em casa deitado dormindo, não foi? Mas essa vinda até aqui nos traz o quê? Um crescimento individual. O objetivo de estarmos aqui é aprendermos algo que, ao sairmos daqui, nós façamos como Santo Agostinho, né? Que sejamos melhores no dia de hoje, mais do que no dia de ontem, e que amanhã sejamos melhores do que hoje. Será que a gente está tendo isso como uma referência nas nossas vidas? Porque, pessoal, o tempo está passando. Sentamos ontem aqui pela primeira vez. Conhecemos a doutrina espírita pela primeira vez ontem. Esse ontem fazem quantos anos? 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Quando que nós vamos despertar? Quando que a gente vai quando que nós vamos sair da zona de conforto que nós nos encontramos muitas vezes, levantar a cabeça e vamos lá, né? Precisamos ter um guia e modelo acima de todos os outros, um guia e modelo inquestionável, um guia e modelo que apresente todas as características possíveis de perfeição moral, que é o nosso objetivo aqui. Características essas relativas ao nosso entendimento nos respectivos níveis ou estágios evolutivos. Cada um de nós está no estágio evolutivo. Uma referência para um não é a mesma referência para outro. No meu trabalho com adolescente em conflito com a lei, há 11 anos que eu estou ali no Sense, os adolescentes vão e vêm. Aí teve um menino no tempo desse que eu atendi, usuário de cocaína, de maconha, de crack. Numa passagem era assim. Ele foi internado, saiu, depois de quase um ano ele voltou. Seu Marcelo, a cocaína eu deixei, o crack também, agora eu só estou na maconha. E eu falei, que bom, rapaz. Que bom que você só está usando maconha. Não adiantava eu falar para ele, rapaz, não use drogas. Ele não tem ainda compreensão. Mas na redução de danos era menos pior ele usar só uma droga, maconha no caso, do que usar um outro alucinógeno que a gente sabe que tem consequências mais gravosas. No nível de compreensão dele, ele não conseguiria entender outros aspectos. Do nosso nível de compreensão, muitas vezes os nossos benfeitores falam, e se a gente não estiver na sintonia, a gente também não vai entender. Adianta nós chegarmos para o nosso filho e falarmos para ele sobre álgebra, geometria, sobre as questões financeiras do mundo? Não. Ele ainda não está no estágio para entender essas questões. Mas, ao seu tempo, no seu momento, no seu desenvolvimento moral, ele estará apto a isso.
Bom, nós estamos nos exercitando, nos estimulando mentalmente para buscarmos entender questões mais profundas da vida. Existe uma obra fantástica de André Luiz, chamada Ação e Reação. Científica, técnica. Quem não é da área não compreende. Mas nós estamos buscando conhecimentos para entendermos isto. Muito mais do que esses aspectos literários, existe uma obra fantástica também, mas de difícil compreensão, chamada Eu. Eu. Cada um de nós. Vocês já escreveram o livro de vocês? O livro da vida de vocês? Será que a gente já começou a escrever o nosso livro da vida? Façamos esse teste, esse exercício. Busquemos ver todos os avanços que tivemos, onde ainda estamos patinando, para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer, evoluir. Para isso, precisamos compreender a dimensão da mensagem crística, a qual se reveste de profundo significado, mas ao alcance do nível ou estágio evolutivo de cada um de nós. Quando Jesus nos fala por parábolas, fantástico, Ele atende todos os níveis. Lembramos a passagem da mulher adúltera. Mestre, essa mulher foi pega em adultério e a lei diz que nós devemos apedrejá-la. E Jesus, agachado, escrevendo na areia, delicadamente diz: atire a primeira pedra aquele que dentre vós não tiver pecado. E dos mais velhos aos mais novos, todos foram saindo. Isso a gente não vê muito, né, a compreensão disso, porque todos haviam se deitado com aquela mulher. Cristo não precisou dizer isso. Fulano você deitou com ela, ciclano você deitou com ela. Não. Atire a primeira pedra aquele que, dentre vós, que nunca tiver cometido um erro. E quem dentre nós aqui presente não cometemos nenhum erro? Hoje. Porque para nós isso é muito constante ainda em virtude do nosso nível de evolução. Reflexão. O que hoje compreendemos da mensagem de Jesus? A nossa ideia é tirar Jesus do pedestal. Passamos muitos anos de nossas vidas aprendendo conhecimentos, mas ainda deixamos Jesus crucificado. Então, o que hoje, com todo o conhecimento que a doutrina espírita nos possibilita, o que a gente compreende da mensagem de Jesus? Porque senão a gente ainda estará deixando o Cristo crucificado. Vamos então recapitular. Temos Jesus por guia e modelo? Vamos fazer um brainstorm rapidinho aí. Todo mundo, temos Jesus por guia e modelo? Pensa aí mentalmente. Tenho, não tenho, às vezes, de vez em quando, né? Quais caminhos escolhemos para segui-lo? Como é que eu vou seguir Jesus? Com quais ações? Só no domingo, de segunda a sexta, folga no final de semana? Ou Jesus está no meu coração, está nas minhas ações? Quais modelos adotamos na nossa caminhada?
Para mim hoje modelo ainda é tal pessoa, não é o Cristo. Quais condutas marcam os nossos comportamentos? Aí entra a reforma íntima. Eu ainda sei que eu tenho que trabalhar a minha vaidade, o meu orgulho, o meu egoísmo. Eu ainda sei que eu preciso disso, eu preciso daquilo. As nossas ações são reflexos de um guia, de um modelo? Eu faço isso porque meu pai fazia, porque meu tio fazia, porque tal personagem na história fazia, porque o ator tal faz. Então, o que eu estou fazendo da minha vida? Nós somos exemplos que podemos ser seguidos pelo meu filho, pelo meu sobrinho. Eu posso ser seguido? O Cristo sempre foi o guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros, alertando-nos sobre as trilhas incertas e perigosas, afirmando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa passagem é linda. Jesus estava sendo guia quando disse: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos, apontando assim o caminho da grandeza de espírito, a grandeza daquele que serve. Como que nós agimos no nosso dia a dia? Aquele que quiser ser o maior dentre vós, que seja o servo de todos. Nós nos colocamos nessa situação como servos de todos? No ambiente de trabalho, dentro do próprio lar. Eu me vejo assim? Para refletir, pessoal. Como guia lúcido, Jesus nos indica o caminho seguro do amor. Como modelo irretocável, Jesus sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Às vezes a gente diz: mas isso foi o Cristo, né? O Cristo está lá e eu estou aqui, eu não sou igual. Não, Jesus já nos convida a gente pegar o exemplo dele e buscar no exemplo dele também fazer. Senão a gente nunca vai fazer, pessoal. Então desejamos, com base nisso, uma sincera e verdadeira paz, uma paz de espírito, uma paz que transforme a vida de todos. Eu gostaria de agradecer também que essa exposição nós fizemos junto com meu pai, Nelson, no plantão doutrinário passado, e que realmente foi um exemplo e está sendo um exemplo para mudar as nossas vidas. Então que Jesus nos ilumine. Muita paz.